Então, pessoal, hoje a gente vai falar aí sobre as plaquetas. Você também pode chamar as plaquetas de trombócitos. Mais fácil chamar plaquetas, né? Então, as plaquetas, elas não são células, tá, gente? Elas são pedaços de células. Como vocês podem observar aí na imagem, né, ela forma uma rede de fibrinas, ou seja, uma rede de proteínas para estancar ferimentos. Então, por exemplo, aqui a gente tem um quadrinho bem interessante que fala assim. Então, a célula começa conversando lá dentro da ferida, né? E fala assim, há uma brecha em nossas defesas. Vamos resolver isso, pessoal? É isso aí, gente. Conseguimos. Aí, no caso, ele fechou o ferimento, né? Ali, as célulazinhas. Aí, depois, a ferida voltou a se abrir. E aí, a célula começou a ficar desesperada. Como? Mas o que diabos está acontecendo? Ou seja, né, o cara lá estava arrancando a casquinha da ferida. Ou seja, ele estava tirando um processo que demorou muito tempo para fazer. Tá? Ele diz assim, cara, que nojo, pare de arrancar a casca disso. Então, na verdade, quando a gente arranca a ferida, a casca daquela ferida, e volta a sangrar novamente, você está abrindo de novo aquela ferida e você pode refazer todo o trabalho das células para tentar fechar de novo, formar a casquinha de novo para você tirar de novo. Então, sempre quando você se cortar, se ferir, você tem que, na verdade, deixar cair por conta própria. Né? Você não pode ficar arrancando, tentando tirar. Então, geralmente, quando a gente se corta, né, forma-se uma casquinha, forma-se ali um processo em que, na verdade, a gente chama de coagulação sanguínea. Então, você provavelmente já se machucou algumas vezes em sua vida. Também já deve ter percebido que pequenos cortes, depois de um tempo, né, você fica ali apertando e depois desse tempo para de sangrar, depois de certo tempo. Mas você sabe por que isso acontece? Isso acontece justamente por causa das nossas plaquetas. Por exemplo, aqui, ó. Aqui nessa imagem, nessa primeira imagem, abriu um buraquinho aqui, ó, tá? Na sua pele. Aí, o que acontece? As hemácias, elas vão, na verdade, começar a sair, né? Que é esse processo aqui do sangue, saindo ali pela sua pele, né? Porque você, querendo ou não, rompeu alguns vasinhos que estavam ali. E aí, as plaquetas vêm e fazem todo o processo para fechar aquele ferimento, que é a famosa casca de ferida que chamamos. Então, em certos casos, porém, como no rompimento dos vasos maiores, pode ocorrer a hemorragia. E aí a pessoa não tem como coagular, ou seja, quando uma pessoa leva um tiro, por exemplo, né, em que a bala atinge uma artéria muito grande, ou seja, muito espessa. E aí, no caso, aquela artéria está carregando muito sangue. Está carregando ali litros de sangue que vão passando ali pelaquela artéria. Se aquela artéria for perfurada, pode ocorrer da pessoa morrer de hemorragia, tá? Então, a perda excessiva de sangue, através desse processo, pode se tornar fatal. E as plaquetas, elas até tentam fechar, mas elas não conseguem. Justamente porque o rompimento foi muito grande. E aí ocorre a perda excessiva de sangue. Isso acontece geralmente quando uma pessoa sofre um acidente, né, leva um tiro, uma facada. Ou, por exemplo, teve um caso de uma pessoa que ela tinha acabado de se casar e ela recebeu uma taça de presente. Ela guardou dentro do bolso dela. Se eu não me engano, acho que não foi aqui em Manaus que aconteceu isso, mas ele era daqui de Manaus. E ele se casou em outro lugar, se eu não me engano, acho que foi em São Paulo. E aí ele guardou a taça dentro do bolso. Ele simplesmente caiu, escorregou, e aí a taça se quebrou dentro do bolso e atingiu uma artéria super importante, que é a artéria que fica perto da virilha dele. E aí rompeu essa artéria, e aí as pessoas não conseguiram fazer os primeiros socorros, que era tentar fazer o torniquete, porque era um local ruim, realmente, de você tentar estancar o sangue. E aí ele acabou morrendo de hemorragia em questão de minutos. Agora a gente vai falar sobre a hemofilia. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas a hemofilia é um tipo de doença
na verdade, eu considero muito sério. Uma pessoa que é hemofílica, ela não consegue coagular de jeito nenhum. Como que acontece esse processo? A pessoa que é hemofílica, ela adquire essa doença hereditariamente, ou seja, é um defeito genético que tem na genética dessa pessoa, no gene. E o que que acontece? Ela não consegue produzir fatores para ativar a coagulação, como vocês podem observar aqui nessa segunda imagem. Então, o que que acontece, gente? A pessoa hemofílica, se ela se cortar assim um pedacinho de papel, ela já vai ter um grande problema na vida dela. Por quê? Porque ela não consegue estancar como a gente. A gente se fere normal, bate o dedo assim, se machuca, e a gente consegue um algodãozinho fechar aquele ferimento e depois estanca, né? Que é o processo de coagulação agindo. A pessoa hemofílica não consegue fazer isso. Então, se ela levar um cortinho bem minúsculozinho que seja, aquele corte pode se tornar mortal para ela. Por quê? Porque ela não tem os fatores de coagulação, ela não tem as proteínas que vão ajudar no processo de coagulação, tá? E aí, no caso, essa pessoa ela pode morrer por causa daquele pequeno ferimentozinho que para você parece ser uma coisa simples, para ela não é. Então, a hemofilia é uma doença hereditária, né, genética, ela não tem cura, não tem, porque geralmente as doenças hereditárias, a pessoa nasce assim, ela vai ser assim pro resto da vida. Só tem que tomar cuidado realmente, né, porque as pessoas hemofílicas, elas não têm realmente como receber a questão das proteínas para ajudar no processo de coagulação. Mas, a partir do momento que uma pessoa hemofílica ela tem esse ferimento, ela tem que ser levada imediatamente para o hospital para ela receber as proteínas, né, que são os fatores de coagulação, para que seja desencadeado um processo de fechamento daquele ferimento. Então, um pequeno ferimento no hemofílico, né, que é a pessoa portadora da hemofilia, pode sangrar muito e até correr risco de vida. O hemofílico, ele precisa, às vezes, receber transfusão de sangue ou os fatores que são deficientes, né, que o gene, no caso, não está conseguindo produzir aqueles fatores, que vão impedir a coagulação. Então, a pessoa que tem hemofilia deve fazer exames médicos periodicamente para saber como é que realmente ela está e utilizar os medicamentos recomendados pelo médico. Agora eu fico imaginando, né, como é que deve ser uma pessoa hemofílica. Eu acho que ela não deve nem estudar, eu acho. Ela deve ser intocável, né? Eu nunca conheci uma pessoa hemofílica. Então, pessoal, eu vou parar a gravação aqui, né? Eu vou postar essa gravação na agenda de vocês. E aí, na próxima aula gravada, ou na aula presencial mesmo, eu vou explicar para vocês por que é importante a gente saber o que é um grupo sanguíneo tipo A, tipo O, tipo AB e B. Por que existem essas diferenças de grupos sanguíneos, tá bom?